paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para, junto com vocês, a gente aprender da palavra do Senhor, que dá vida, que restaura, que abençoa e que protege. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente junto escute a palavra e lute para colocar em prática. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente conhece essa verdade, ela vai nos libertando de pecados que Deus não aceita e vai nos fazendo uma nova pessoa a cada mês, a cada ano. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. A gente estamos trabalhando a história de Davi. Legado lindo, uma história abençoada, cheia de dores, de tristeza, de perseguições, de erros, de pecado, mas de bênção, de livramento e da presença do Senhor. E se você imitar esse rapaz, ser uma adoradora de Deus como ele foi, pode ter certeza que Deus é comigo e com você. Amém? Hoje vamos para 2 Samuel 16, do 15 ao 23. Vamos passar por Provérbios 16, 28, Provérbios 19, 5 e terminamos com Miqueias 2, 1. Qual o título? Cuidado com pessoas que dizem ser teu amigo. Às vezes é melhor ter um inimigo do que um amigo fingido. Então tenha muito cuidado com pessoas que dizem que é teu amigo, que é pela árvore que se conhece o fruto. Vamos ver aqui. A gente sabe que Absalão tomou o reinado de Davi, fez um golpe lá, né? Uma armação, e Davi foi embora e ele ficou por um tempo como rei. E veja que tipo de amigo ele tinha. 2 Samuel 15, a partir do 2 Samuel 16, a partir do 15. Absalão, pois, e todo o povo dos homens de Israel vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. Sucedeu que, chegando Uzai, o orquita, amigo de Davi, Absalão disse a Uzai: Absalão, viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é esta tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? Porque ele estava ali para ser um espia de Davi. Deus cria situações. Deus cuida de você no meio dos seus inimigos. Muitas vezes você não pode estar em tal lugar, mas alguém que Deus já botou no coração para cuidar de você, está lá para ser seus olhos, está lá para falar por você, está lá para criar situações por você, porque Deus sabe trabalhar. Disse Uzai a Absalão: não, porém daquele que elegeu o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei com ele e ficarei. Ele foi um homem sábio, ele deu a palavra certa, mas ele estava ali para verificar toda a situação, para saber das tramas de Absalão, para mandar para Davi. Deus sempre tem alguém, tem um anjo dele para cuidar de você. Às vezes você nem sabe, você nem imagina, mas aquela pessoa que você nem imagina é aquela que é tua amiga e teu amigo, que não dá tapinha nas costas, que não fica atrás de você para ouvir palavras bonitas, nem ganhar presente. Deus sabe as pessoas que tem para cuidar de você. Nunca se ache só, porque se você tem dignidade com Deus, Deus sempre vai ter alguém para cuidar de você, até quando você não sabe. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Você veja que ele teve palavras sábias, hora nenhuma falou mal de Davi e tampouco bajulou Absalão. Ele falou como um servo prudente. Seja prudente, tenha sabedoria onde você está. Cuidado com as palavras malditas, cuidado com fofoca, com críticas, porque isso não é sabedoria, isso é caminho de abismo. Seja sábia com suas palavras. No trabalho, na igreja, na faculdade, cuidado com o que você fala. Escute mais e fale o mínimo possível. Esse homem ele é sábio, mas muitas vezes a gente está diante de pessoas articulosas, pessoas maquiavélicas. Portanto, tenha muito cuidado com o que você fala. E ele estava com pessoas maquiavélicas.
Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Aí Absalão já pediu conselho a um mau caráter. E disse a Aitofel: Absalão, possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que está contigo. Já pensou? Mandar que ele coabitasse, né? Conhecesse as mulheres do pai dele. Isso é uma falta de respeito. Quando o filho de Jacó também coabitou com as concubinas dele, ele disse que o leito estava com manchas. Ele não deu bênçãos ao filho. Por quê? Porque ele desrespeitou o pai. Agora Absalão arrumou um amigo que não era amigo para aconselhar para que ele fizesse a mesma coisa. Por isso que aqui está. Cuidado com pessoas que dizem ser teu amigo. Esse rapaz não prestava, mas também estava diante de outra serpente, que era Absalão. Ande com quem anda com sinceridade. Ande com quem quer Jesus. Ande com quem tem característica de um servo e uma serva do Senhor. Cuidado com pessoas bonitas, simpáticas, agradáveis, mas que está bem longe do Senhor. Porque o servo e a serva sabe quem é quem. Deus mostra. Quem lê a palavra, quem conhece a palavra, sabe quando temos amigo verdadeiro ou não. Agora, muitas vezes é falso, mas quer estar perto. É falso, mas quer estar ali por conta de amizade, de conhecimento. Cuidado. Fuja desses maus amigos. Fuja da aparência do mal. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele pode te botar você numa situação embaraçosa e você não vai ter como sair. Portanto, ande com pessoas de caráter. Veja o conselho que ele deu para que Absalão fizesse. Desrespeitou totalmente o seu pai. Entenderam, pois, Absalão uma tenda, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Ele ali possuiu aquelas mulheres diante de todos. Quer dizer, ele escarneceu. Ele desrespeitou o seu pai, o rei Davi. Aí muitas vezes você vê pessoas que se diz serva de Deus escarnecendo, desrespeitando, compra e não paga. Não pense que Deus não está vendo não, que ele está. Na hora certa ele vai cobrar. Ele não tem um culpado por inocente. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se a consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Mas os conselhos de Aitofel eram conselhos malignos, conselhos de pessoas totalmente fora da vontade de Deus. Cuidado com pessoas que se dizem ser servo ou serva. Observe as atitudes, observe ao dia a dia. Se tem palavras boas, se tem atitudes boas, positivas, porque se não tem, fuja, que sair pode amanhã ou depois te jogar no abismo. A Bíblia diz que, Salmo 42 fala que um abismo chama outro abismo. Está perto de pessoas sem caráter, pode ter certeza que está beirando o abismo. Olha o que diz aqui em Provérbios 16, verso 5. Abominação é ao Senhor, todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. O altivo de coração, aquele que tem altivez, soberba, prepotência, ele não ficará impune. Ele vai ter sua recompensa, mesmo que ele fique de mãos postas, mesmo que ele finja, porque Deus conhece quem é quem. Não adianta fingir com o Senhor, dizer que é uma coisa e ser outra, porque ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. A Bíblia diz que antes da gente existir, ele já nos conhecia. Então não tem como enganar o Senhor. Às vezes uma pessoa engana a mim e a você, mas o Senhor não. O Senhor não tem compromisso com pessoas mentirosas, com altivez, com prepotência, com soberba, com calúnia, desrespeitando o pai como fez Absalão. Porque a Bíblia é de honra pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra com promessa. Promessas são as bênçãos espirituais, financeiras. Mas se desonrar, não vai chegar a lugar nenhum. E a gente sabe lá na frente, a gente vai ver o que aconteceu com Absalão. Ele estava com amigos que davam conselhos malignos, igual a ele. Ande com pessoas
que é bênção na presença de Deus. Ande com pessoas que você sabe que conhecem a palavra, que luta para viver a palavra. Porque quem luta para viver a palavra respeita pai e mãe. Quem luta para viver a palavra vai lutando para fugir de toda palavra, toda atitude mal, todo amigo que não vem do Senhor. Quem lê a palavra vai lutando. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece Cristo, Ele vai nos libertando, Ele vai tirando nossas impurezas. É claro que o que a gente pode fazer, Ele não vai fazer. Então, lute para cada dia ser um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor irmã, uma melhor amigo, uma melhor cristã. Porque isso você só tem a ganhar, para a glória de Deus. Amém? Olha o que diz aqui em Provérbios 19, verso 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. A falsa testemunha não ficará impune, vai ter justiça. E o que respira mentira não escapará. Quem mente não vai escapar da justiça de Deus. A Bíblia também diz que quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Vamos andar com verdade. Vamos andar com lealdade. Vamos fazer o que é bom. E o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Mas eu volto a repetir. Cuidado com pessoas que dizem ser teu amigo e não são. Porque esses amigos de Absalão eram malignos. Apesar que ele também não era boa peça. Então, disso não ia sair boa coisa. Mas você que é um servo e uma serva. Você que luta para estar com seriedade na presença de Deus. Cuidado com aquelas pessoas que você simpatiza, mas não tem a mesma linha de pensamento de servo e de serva que você tem. Fuja enquanto é tempo. A palavra de Deus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então a gente tem que estar perto de frutos, que a árvore é gostosa, que dá frutos maravilhosos. E aí a gente também vai fazer a mesma coisa. Amém? Olha o que diz aqui em Miqueias, capítulo 2, verso 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal. A luz da alva o pratica, porque está no poder da sua mão. Então, aquele que pratica a perversidade, a maldade, a dissensão, como o Absalão, armação, trama para expulsar o pai, ele vai colher o que está plantando. Não imite Absalão, imite Davi, um adorador do Senhor. Imite Davi para ir para o céu. Imite Davi na posição de adorador e adoradora do Senhor. Porque Davi também errou quando ele se prostituiu, mas o preço foi grande. Então, o sábio, ele aprende com o erro dos outros, para que ele não erre mais. Amém? Então, em nome de Jesus, cuidado com pessoas que dizem ser teu amigo e não são. Fique do lado de pessoas que têm compromisso com o Senhor. Amém? Paz do Senhor e até amanhã. Fiquem todos com Deus.